Você sabe que muita gente sofre e sofre bastante e até por muitos anos com enxaqueca. Muito. Isso é tão limitante, né, É muito Mariana? limitante, tira muita qualidade de vida das pessoas. E quem sofre, a queixa principal é, eu preciso, é um desespero, eles querem de qualquer jeito. Então, o que a gente fala muitas vezes para eles, eles levam a sério. Eu falo que às vezes, se você fala, por exemplo, que a pessoa tem que fazer uma dieta para um emagrecimento, ela não leva tão a sério quanto mudar os hábitos alimentares por causa de uma dor, no caso, a enxaqueca. Mesmo porque a enxaqueca, a gente sabe, ela afeta inúmeras pessoas, independente da classe social, da idade, né? do sexo. Então, ela é limitante mesmo, atrapalha no trabalho, atrapalha na qualidade de vida. E a gente sabe que os alimentos podem desencadear e podem até amenizar essas crises. Agora, é verdade que mulheres sentem a enxaqueca de uma forma muito mais intensa que os homens ou não? Sim, e alguns estudos mostram também que as pessoas, que assim, 90% das pessoas alguma vez na vida vai ter algum tipo de dor de cabeça, não necessariamente a enxaqueca, que é a cefaleia. E dessas pessoas, 40% podem desencadear a enxaqueca. E a enxaqueca, ela pode ser desencadeada, não que eu sempre falo, não é que o alimento é a causa única da enxaqueca, mas assim como a dor, fotossensibilidade, então aquela pessoa que está muito claro pode desencadear. Os alimentos, eles são capazes de desencadear muito essa dor, principalmente nas mulheres. Olha, quer ver alimentos aqui que fazem parte da vida da gente? Começar de lá pra cá, vai. As coxinhas que eu acabei de comer 2. Que você, por sinal, disse que estava uma delícia. Nossa, estavam maravilhosos. Mas, para muita gente, a fritura acaba dando um start na enxaqueca, né? Sim, principalmente aquelas pessoas que têm um fígado mais sensível, que a gente fala. Na verdade, esse trabalho excessivo do fígado devido ao consumo de algum alimento com alto teor de gordura, não necessariamente uma fritura, mas às vezes algo com queijo muito gordo, alguma coisa com, que tem alto teor de creme de leite, leite condensado, pode desencadear a crise. Então, as pessoas associam, normalmente a fritura é rápida. Você consome, cerca de 30, 40 minutos, começa a vir aquele início da dorzinha de cabeça que vai desencadear a enxaqueca. E é engraçado porque tem gente que pode ter a enxaqueca comendo só uma coxinha e tem gente que se abusa por 2, 3 dias seguidos de alimentos gordurosos, tem a enxaqueca. Então, a gente tem que ficar atento como o corpo da gente funciona, né? A gente tem que ficar atento, isso é muito importante. Não existe uma regra, se eu comi isso, vou ter uma crise de enxaqueca? Não necessariamente. Cada organismo, ele funciona de um jeito. Por isso que a gente tem a individualidade bioquímica. Cada corpo, ele funciona de um jeito. Tem alimentos que não estarão aqui nessa lista, mas que para você aí em casa pode desencadear alguma dor. Então, se você já sabe, já exclua aqueles alimentos. E se a sua enxaqueca é uma enxaqueca crônica, procure se alimentar bem. Não assim, final de semana eu posso abusar, porque muitas vezes você abusa no final de semana e aí você paga o preço no domingo, na segunda, na terça. Não vale a pena? Não vale a pena. Outros alimentos, olha, aqui a gente tem... É o vinho ou o vinho? O vinho tinto, principalmente, tanto doce, o suave, né, quanto o seco, é muito comum ele desencadear por conta das estaminas, algumas substâncias presentes nele que mudam o fluxo sanguíneo e podem desencadear a dor. Uma dica para quem gosta muito é sempre associar a um copo de água. Né? Tá, para diluir? Isso, na verdade, melhora a digestibilidade dessa bebida alcoólica. Dilui no estômago, né? Sim, dilui. E a desidratação também é muito importante. Não é só quando a gente for beber um vinho que tem que beber água. Tem que beber sempre. Poucas pessoas sabem, Kátia, mas muitas vezes a gente desencadeia uma crise de enxaqueca por conta da desidratação. E a desidratação não necessariamente você tem que estar igual aquelas pessoas que a gente tem impressão de desidratadas, né? O fato de você sentir sede já mostra que o seu organismo está precisando de água há mais ou menos 2 horas. Então a gente tem que beber água para prevenir a sede. E a desidratação, esse não ter hábito de beber água, pode também desencadear a crise. Gente, agora no frio, e tá frio demais, hein? Muito frio. Aí você olha e fala assim, gente, toma um chá, mas a água eu não consigo tomar. Mas será que tomando chá, a gente toma a mesma quantidade que a gente tomaria só com água? Não. E isso é importante que você disse. Às vezes as pessoas têm hábito de beber de golinho. Mas eu bebo água o tempo inteiro, mas é 1 golinho, 2 golinhos. O ideal é que a gente beba de 200 a 250 ml de água por vez. Né?
por vez. Vira o copo. Hoje em dia a gente pode pôr lembrete no celular, pode colocar aqueles tagzinhos no computador para lembrar a gente de beber água durante o dia, ainda mais nesse frio. Aqui a gente tem os porcaditos. Os porcaditos. Porcaditos cheios de glutamato monossódico. Esse é o vilão, você falou já o nome dele. Tudo bem que é uma delícia, mas isso aqui para fazer um mal, glutamato monossódico, e que a gente encontra indiretamente em outros alimentos, como por exemplo o macarrão instantâneo. O macarrão instantâneo. O pozinho. Né? O pozinho, e lembrando que o macarrão instantâneo também, mesmo que às vezes as pessoas falam assim, mas eu tiro aquele tempero pronto. Mesmo assim, ele também pode gerar crise de enxaqueca. E ele é frito, né? Ele é frito. Outro dia eu vi como esse macarrão é feito, e é uma delícia, gente, eu gosto, mas ele é frito. Mergulha no óleo. Mergulha, tira, por isso que ele cozinha tão rápido. Julinho? Isso aqui é frito, por isso que ele cozinha em poucos minutos. Assim como aquelas Come ele batatas... purinho aqui pra você ver como ele é gostoso. Porque ele é frito, ó. Uma delícia. Sabe aquelas batatas congeladas? Que as pessoas às vezes falam assim, mas eu asso a batata, mas ela também é pré-frita. Às vezes você vegetal usa hidrogenada. Hidrogenada, então é um perigo. Então não adianta, eu compro aquela batata congelada, mas eu não mergulho no óleo. Eu asso, por exemplo. Não adianta, porque ela já veio frita. A empresa já mergulhou por você. Já mergulhou por você num óleo de péssima qualidade, ainda por cima. Pois é, tem essa. Amendoins e castanhas, de uma forma geral, também? As oleaginosas, apesar delas terem muito ômega, que é um anti-inflamatório natural, que é ótimo para ajudar na enxaqueca, algumas pessoas, principalmente o amendoim, pode ter uma crise de enxaqueca ao consumo excessivo. Já as castanhas, se for consumo muito moderado, 1, 2 no dia todo, pode até não desencadear, mas como a gente disse, isso é muito individual. As oleaginosas, que são essas castanhas, amêndoas, nozes, as pessoas têm que tomar cuidado, principalmente na quantidade, e mais atenção ainda ao amendoim, principalmente o salgado. E a gente não consegue comer 2 castanhas. Então, quem gosta muito, não é? Eu falo que alguns alimentos é bom até que a pessoa não goste tanto, porque ela consegue consumir pouco. O melhor é a gente não comprar. Eu parto desse pressuposto agora. A castanha. Nada que eu não tenha que comer, eu não compro. Pronto. Pois quando você quiser comer para matar a vontade, você come para pouquinho. Porque senão se a gente compra e deixa estocado em casa... Você fica com ela ali, né? Você fica com o negócio na cabeça. É isso mesmo. É igual eu falo que é igual pote de sorvete no congelador. É verdade. Se você não tem, você nem lembra de comprar o sorvete. Tem ele ali, você fica lembrando dele, então é melhor não ter. E você abre o freezer para pegar a carne, tá o sorvete fazendo assim para você, ó. Agora não, que agora tá frio, as pessoas... mas eu gosto de sorvete até no frio. É mesmo? Eu gosto de sorvete de qualquer época, não tem isso não. No frio. Frio, calor. Aqui é o sal? Não, aqui é o aspartame. É o aspartame? Aquele adoçante mais comum que a gente encontra fácil, tanto em gotas, tem líquido, né? Quanto em pó. O aspartame, ele também vem muitas vezes escondido. Então a gente tem que ficar atento na parte de ingredientes. Quando a gente for comprar qualquer alimento, na parte de ingredientes, olhar para ver se ele tem aspartame. O aspartame, ele desencadeia crises de enxaqueca e essa crise tende a ser longa, além dos outros efeitos colaterais. Então sempre ficar atento não só ao adoçar, mas comprar produtos que possam conter aspartame. Aqueles suquinhos em pó são peritos em ter aspartame. Suquinhos em pó, vários refrigerantes também, principalmente os dietéticos, eles têm aspartame. Gelatina diet. Gelatina diet, elas têm aspartame, inclusive algumas lights também, então tem que tomar cuidado. O aspartame, ele fica, é o que eu falo, ele às vezes ele tá escondido, entendeu? É um vilãozinho que tá escondido. Sem falar que pode trazer outros problemas também para a saúde. Vários problemas para a saúde, exato. Então a gente tem que tomar cuidado e evitar mesmo. E, infelizmente, a indústria usa mais, acaba optando mais pelo aspartame, acho pela conservação dele. Primeiro, pelo poder de adoçar dele. Ele tem um poder de doçura, vamos dizer assim, muito bom e um custo baixo. Por isso que a indústria alimentícia acaba usando tanto. Escolhe por isso. Mas alguns países já proibiram ou restringiram a quantidade do aspartame. Os embutidos, Os embutidos, né? Isso. Olá. Os embutidos, eles têm nitratos e nitritos, que são substâncias que alteram também o fluxo sanguíneo. E isso desencadeia rapidamente a crise de enxaqueca. Então, a gente tem que excluir esses alimentos, não é nem de vez em quando. Para quem excluir, né? Para quem tem enxaqueca, a gente exclui esses alimentos da alimentação. E no caso do queijo, na verdade a gente colocou aqui um tipo de queijo, mas os queijos em geral e o leite, tanto o leite quanto os derivados, mesmo que desnatado, mesmo que sem lactose, nós temos que evitar. Por quê? Não é a lactose o problema é a caseína e a lactoglobulina, que são outros produtos presentes no leite que pode desencadear as crises de enxaqueca. Então a gente evita, a não ser, não sei se você já ouviu falar o kefir.
Ah, o kefir sim. O kefir, tá. que às vezes as pessoas fazem em casa, que é, na verdade, o kefir é um alimento funcional que bactérias boas consomem vamos dizer assim, o açúcar do leite e se proliferam. Sabe aqueles, a gente chamava, quando a gente era criança, de bichinhos, que falam umas bolinhas? Isso! Que a gente punha eles no leite, deixava de um dia para o outro, punha na peneirinha, Isso aí a gente mesmo. separava o iogurte, lavava em água corrente, depois punha um novo leite e jogava. É esse mesmo, é esse mesmo. E se multiplica isso, Ele uma se coisa multiplica. maravilhosa, né? Exato. E aí, estudos mostram que o kefir dos derivados de leite é um dos únicos que não tem efeito colateral para quem tem enxaqueca. Então, quem tem enxaqueca pode aproveitar. Pode aproveitar. Kefir normalmente a gente consegue por doação, então hoje em dia pela internet você coloca onde conseguir kefir próximo de você. Vem um monte de lugar. E vem um monte de lugar de pessoas que doam kefir para você proliferar na tua casa. E não precisa pegar muito não, viu, gente? Com uma colherinha de sopa, em 15 dias já virou uma xícara. Já, e você tem que começar a doar, inclusive, porque rende. Não consegue. Verdade. Aqui o chocolate, e esse é um grande vilão para quem tem enxaqueca, Ele né? é um grande vilão, ainda mais essa época do ano do friozinho, que a gente vai muito pro fundi, chocolate quente. Então temos que tomar cuidado. O chocolate, ele estimula também a dor. Então a gente tem, mas o amargo, meio amargo, são mais saudáveis. Mas para aquela pessoa que sofre de enxaqueca, a gente tem que diminuir o consumo do chocolate. Aquela pessoa que é viciada, que ela todos os dias consome chocolate, a gente nem pode tirar de uma vez, Kátia. Senão ela pode ter uma crise de abstinência. Você tem que tirar aos poucos? Tira, muda o tipo, muda o tipo do Uhum. chocolate. Eu faço muito isso no consultório. Eu percebo que evita a crise de enxaqueca com aquela retirada e evita a alteração de humor também. Então, aquela pessoa que é muito viciada no chocolate, a gente muda o tipo dele. Então, passa por um chocolate com maior teor de cacau. Aos poucos, vai tirando essa frequência diária, diminuindo a quantidade, até que a gente consiga tirar o chocolate para evitar que desencadeie algum tipo de crise. Mas como saber se a gente é viciado no chocolate? Bom, se você ficar um dia sem comer um chocolatinho, você já sente mal? Não, normalmente a pessoa sente mal a partir do terceiro dia, assim, fica muito irritada, como se fosse um mal-estar, uma irritabilidade, fica pensando no chocolate o tempo inteiro, como se fosse uma TPM crônica numa mulher, assim. Gente, não deixa de ser um vício, viu? E se a gente analisar friamente, a relação que a gente tem com comida é de vício. É de vício. Quando eu fiz aquela dieta super restritiva, menina, o primeiro dia eu senti cheiro, a minha enteada foi esquentar a comida, que a gente deixou todas as marmitinhas prontas. Eu parecia viciado em droga. Eu falei, eu vou largar isso. Não aguento mais. Por arroz e feijão. Gente, ridículo. Um dia. Um prato de arroz e feijão vai te vencer? Então, é uma batalha. Esses primeiros dias são terríveis quando a gente exclui os alimentos que a gente está acostumado. Porque muda a química cerebral, né? Muda a produção de enzimas, então altera até o nosso humor. Você fica irritado, alterado, então é normal. Tanto dieta para, no caso a gente está falando da enxaqueca, mas qualquer igual você fez, que era para emagrecimento, exclusão de alguns alimentos por um período, tem gente que chega a chorar, tem gente que chega a tremer o corpo achando que é fraqueza, mas não é fraqueza. Porque se você estiver comendo direito, o teu corpo tem o que precisa. É abstinência. É mais aqui, olha, eu sempre falo, é mais aqui do que no estômago. Entendeu? Pra você ver como a gente se entrega sem nem perceber. Muito. E fica meio que escravo de certas coisas que não tem cabimento. Não tem. Depois que você tira, você fala, nossa, hoje eu vivo tão bem sem. E você vê quanto que você se afogava na coisa errada. É verdade. Tá triste, se come. Tá feliz, come. A gente só come. Como se a comida fosse deixar a gente ou mais rico, ou recuperar o amor perdido, ou trazer o emprego de volta. Não, só te deixa mais gordo e cheio de problema de saúde. Só vai gerar mais um problema. O quanto você engordar, né? É verdade. Agora, os alimentos benéficos. café. O café tá no meio termo? Por quê? Aquela pessoa que tem hábito diário de consumir o cafezinho, se a gente exclui esse café, ela vai ter dor de cabeça pela falta do café. Entra na mesma história do chocolate. Mesma história do chocolate. Então, o café, para muitas pessoas, tem um vício do café, o hábito, e o corpo começa a precisar desse café diário. Então, se a gente tira de repente, pode desencadear a crise de enxaqueca. Então, o que a gente faz? Também vai diminuindo aos poucos. Agora, aquela pessoa que já nem tem hábito de tomar café, toma muito de vez em quando e tem crise de enxaqueca, já nem começa a tomar. Refrigerante à base de cola também vai pro trio, né? Vai pro trio aqui, ó. Exato. Esse é o trio perigoso. Muita cafeína, exato. Muita cafeína também pode desencadear a crise, além de que se ele for
O dietético, ele tem aspartame. E se o refrigerante escuro for o normal, ele vai ter açúcar, que também pode desencadear uma crise de enxaqueca. Então, ou seja, a gente tem que tomar cuidado mesmo com esse. Ele é vilão não só para enxaqueca, né, mas para várias coisas. E tem gente que é viciado nesse refrigerante à base de cola, toma no mínimo 2 litros por dia. Acorda no café da manhã e toma. Olha, Maria, como que o estômago recebe aquele gás todo? É o que eu falo, depois que a pessoa muda o hábito alimentar e ela para pensar, ela fala, gente, como que eu fazia isso? Entendeu? Então, assim, é aquele primeiro passo que tem que dar. É difícil? A gente sabe que é difícil mudar qualquer tipo de hábito, mas é possível e é tão bom depois. Aqui falamos dos alimentos que são maléficos para quem tem enxaqueca. Isso. Agora, o que consumir? Gengibre é bom? Gengibre é ótimo. Ele tem gingerol, um anti-inflamatório natural. Então a gente vai até depois, daqui a pouco, dar uma receitinha, colocar o gengibre. Às vezes a pessoa não gosta de chás, pode colocar o gengibre na água, naquela aguinha que vai bebendo durante o dia. Sabe? Coloca lá umas 3, 4 lasquinhas de gengibre e vai tomando durante o dia. O gengibre é ótimo para enxaqueca. Você já até passou algumas receitas aqui que a gente pode usar em suco gengibre. Em suco, delicioso. Fica uma delícia. Fica. Em frango, em carne. Os orientais fazem isso muito perfeitamente, gengibre, né? Eles fazem, eles têm em casa até conservas, né, de gengibre, de tanto gengibre que eles têm hábito de consumir. E usa, gente, um pouquinho por vez. E dizem que no frio, segundo a medicina chinesa, ele é bom porque tira o frio interno, né? Exato. Ele, na verdade, ele é termogênico. Ele faz com que aumente a temperatura e aí, com isso, você tem um gasto calórico maior durante o dia. Então, que bom. Maravilhoso. Só tem benefícios, Só tem benefícios. Aqui o limão? O limão, ele também tem D-limoneno, mas ele tem que ser consumido com a casca. Pode ser batido, pode ser feito num chá. O limão ajuda bastante a aliviar, além de que ele ajuda muito no processo digestivo. Então, muitas pessoas que têm um probleminha, às vezes, de digestão mesmo, digestibilidade, a questão do fígado um pouco mais sensível, pode ser muito beneficiado com o consumo do limão. Pode ser até pela manhã, em jejum, um limãozinho, se tiver sensibilidade nos dentes, tomar com canudinho. Então, sempre consultar um nutricionista para colocar esses alimentos na sua alimentação. Aquela limonada suíça que a gente bate com a casca, então é ótima, perfeita, né? Perfeita, que é a tradicional, né? Sem o leite condensado. Ah, não, gente, leite. Sem o leite condensado, né? Só esse detalhe. Não, né? Detalhe básico. Só esse detalhe. Os ovos também, é? Os ovos têm triptofano, ele também tem colina. São 2 substâncias que ajudam muito no funcionamento do cérebro e relaxam um pouquinho essa tensão muscular. Então ajuda bastante naquelas pessoas que têm crise de enxaqueca. Então tá num dia que tá com muita enxaqueca, faz um omeletinho, um ovinho mexido sem a questão dos frios, né, no caso. Pode até colocar um gengibre, pode pôr umas raspinhas de limão, pode tomar junto uma limonada. A gente consegue colocar todos esses alimentos na mesma refeição muitas vezes. Olha, quer ver o que pode usar? O salmão. O salmão. Com o limão espremidinho, umas raspinhas por cima, que delícia. Maravilha, pronto, perfeito. Até para fazer um ceviche de limão com gengibre junto. Fica ótimo. Pronto. E às vezes o que falta pra gente é essa informação pra gente unir os alimentos que a gente precisa, unir os alimentos. A banana, ela é tão maravilhosa. Às vezes as pessoas temem, têm medo da banana. A banana também tem triptofano, também ajuda muito a diminuir as crises de enxaqueca. Um consumo de uma banana por dia tem potássio, que ajuda a diminuir um pouco, vamos dizer assim, ao contrário do sódio. O sódio pode aumentar um pouquinho a pressão arterial, o potássio ajuda na regularização dessa pressão arterial, que muitas vezes uma tensão ou um aumento de pressão arterial pode desencadear a crise de enxaqueca. A banana verde, estava me dizendo no intervalo, que eu te falei, eu gosto da banana verde desse jeito que pega na boca. Que amarra, né? Amarra. Você diz que quanto mais verdinha, menos pintadinha, melhor para a saúde, Exato. Né? Ela tem menos frutose. A frutose é o açúcar da fruta. Quanto mais madura é a fruta, a gente já percebeu que quanto mais madura, ela é mais docinha. Por que ela é mais docinha? Porque ela tem mais frutose. Então, o que é o açúcar da fruta? E o excesso de frutose também é prejudicial para o nosso corpo. Então, no caso da banana verde, ou qualquer fruta não tão madura, ela tende a ter menos frutose, tendo mais benefícios ainda para a saúde. E você já ensinou a gente a fazer umas receitas tão boas. Com a biomassa de banana verde. Nossa, gente. É verdade. A biomassa de banana verde é fácil de fazer, barato e ela tem um leque tão grande de receitas, né? Não é? Maravilhoso. E substitui muita farinha que a gente usa. Muita farinha, até creme de leite a gente consegue substituir. Fazer um estrogonofe, dá. Aqui a gente tem ervilha? Ervilha, feijão, lentilha. Eles têm bastante magnésio, que também ajuda bastante no controle das crises de enxaqueca. Mas uma dica muito importante, se você for fazer um feijão, um grão de bico, uma ervilha,
tem que deixar de molho, porque o deixar de molho de cerca de 8, 9 horas e trocando a água, não é só porque a minha avó fazia isso, hoje em dia não precisa mais. É importante fazer porque existem algumas substâncias chamadas fitatos, que estão presentes nesses grãos, que se a gente não deixa de molho, pode prejudicar a digestão, então dá muitos gases, aumenta a flatulência e pode desencadear as dores. Então vai comer, ou come em casa, que você tem certeza que você deixou de molho, ou em algum lugar que você saiba que aquele feijão ou aquele grão de bico, aquela ervilha, foi deixada de molho antes de ser cozinhado. Por 8 horas, hein, gente? Por 8 horas, trocando a água. E aquela água você exclui e usa uma nova água para cozinhar. Porque às vezes a gente deixa em casa, põe na água morna 10 minutos, porque cozinha mais rápido o feijão. O objetivo aqui não é que cozinhe mais rápido, Exato. Não. É para tirar as substâncias que são antinutrientes, que roubam outros nutrientes. Então, independente se você tem ou não enxaqueca, é sempre bom fazer isso para aproveitar mais ainda os nutrientes daquele alimento. Aqui a aveia, que antigamente a gente comia tanto. Banana amassada com aveia. Olha que delícia. Pronto. E hoje eu não sei por que as pessoas não comem mais, né? A aveia, é verdade. A aveia tem bastante fibra e ela tem bastante silício, que além dos benefícios para a pele, que a gente sabe que o silício ajuda muito no envelhecimento, para prevenir o envelhecimento celular, principalmente cutâneo, também ajuda no controle da enxaqueca. Então, igual você falou, esse café da manhã, por exemplo, um ovinho cozido, a banana e a aveia, ó, você vai ter uma boa combinação. Simples, fácil, barato, comida de verdade, não gastou muito. E se entope comendo 2 pãezinhos com presunto ou com outros com frios. Salame, não é verdade. Salame, queijo, requeijão ou salame, queijo e manteiga. Ai, meu Deus. Não é verdade? É verdade. É isso Tudo mesmo. bem, se a gente falar que é ruim, é mentira. É gostoso, mas isso tem que ficar para de vez em quando, né? Tudo que é gostoso, a gente... E você sabe que não faz muito bem? Sem embutido. Exato, deixa de vez em quando, é lógico. Aqui a gente tem o azeite, que todo mundo fala assim, mas é gordura, mas é gordura do bem. É uma gordura boa, desde que não seja usada em excesso, porque daí é aquela questão que a gente falou do excesso do óleo, da gordura, né? Mas o azeite é uma gordura boa, que também é um anti-inflamatório natural. Então, uma colher de sopa dia você pode usar, por exemplo, em cima de uma salada. Agora, no frio, coloca por cima da sopa, em vez do queijo ralado. É uma ótima opção de você ter os benefícios do azeite e ainda assim não esquentar esse azeite. Porque o ruim do azeite é quando a gente aquece ele na panela por muito tempo. Então, ou usar em cima de uma salada ou em cima de uma comidinha, pronto. Ele não aquecido. Não aquecido. E aqui o vinagre? O vinagre pode ser o vinagre de maçã, a gente pode usar até para salada. Alguns estudos mostram que uma colher de sopa de vinagre de maçã ao dia ajuda também no controle das crises de enxaqueca. Então, se você tiver numa semana, por exemplo, está com uma TPM, você já tem um pouquinho de crise de enxaqueca e sabe que aquele período piora, já começa uma semaninha antes, uma colherinha de sopa todos os dias do vinagre de maçã. E aqui a couve. Os vegetais de cor verde escura, em geral, eles ajudam muito no controle também das crises de enxaqueca. Pode ser feito tanto refogadinho, quanto cru, quanto num suco. A gente tem que sempre colocar, uma vez ao dia, pelo menos, algum vegetal de cor verde escura. No caso, a gente colocou couve, mas pode ser espinafre, pode ser um brócolis, enfim. O leque é grande. Agora, é bom a gente começar a tentar associar o que causou essa crise de enxaqueca. Foi comida? Faz um relatóriozinho. Faz um relatório. Fiquei tensa por algum motivo. Eu anotei, porque eu tinha muita enxaqueca. Depois passou. Eu vi que eu era estressada demais. Eu queria cuidar da minha vida e da dos outros. Pronto. Cuidei só da minha, passou. Passou, a enxaqueca era a vida dos outros. É verdade, a enxaqueca ela é multifatorial. Ela não tem, às vezes, uma causa única. Ou então, quando a gente está tenso por esses motivos, a gente ataca aqui. Ninguém está tenso se vai comer um ovo cozido. É verdade. Ninguém tá tenso se vai comer uma banana. Quando a gente tá tenso, a gente quer coisa gorda. Chocolate, amendoim, salgadinho, macarrão instantâneo. É verdade. O corpo pede isto quando a gente tá com uma tensão muito grande. Como se fosse relaxar. Mas é um falso relaxamento, porque você fica satisfeita enquanto está comendo, depois que acaba até se arrepende. Fala, ai, por que eu fui comer? Não devia ter comido. Pronto. É verdade. Aí já foi. Bom, vamos para a cozinha. Hoje, Mariana Ferri Dávila, que é nutricionista clínica e esportiva, tá passando umas dicas importantes pra gente. Você que sofre com enxaqueca, você que na família tem muita gente que tem a enxaqueca, o que tem que fazer para aliviar, né? É isso mesmo. A hereditariedade conta? Conta. Bastante? Enxaqueca normalmente é hereditária. Conta sim. E aí a gente imagina que uma criança fala que está com dor de cabeça, você fala, é frescura, a criança não tem dor de cabeça, não. Pode ter enxaqueca, não só dor de cabeça, né? Pode ter enxaqueca aquela fotossensível, que é ou de odor, então que é uma enxaqueca que, às vezes até com aura, sabe? A criança às vezes sofre e ela não sabe muitas vezes explicar o que ela está sentindo. Dá muita dó. Vamos anotar então, gente, ó. Primeiro, eu tenho aqui, são dois. São dois chás. Primeiro,
Vamos. Um é chá para combater enxaqueca, que vai gengibre e limão. Então a gente tem 50 gramas, que é um punhadinho de gengibre fresco ralado. Isso. 1 litro de água e um limão cortado em rodelas com casca. Bom, é super Como que simples. você faz? Na verdade, você deixa aquele 1 litro de água ferver. Ferveu, só colocar tanto gengibre. Deixa eu pegar uma colherinha. Quer a colherzinha? Isso, melhor. Tanto o gengibre, eu vou colocar nesse primeiro aqui, Tá. quanto o limão e deixa tampadinho. Então ferveu a água, coloco o gengibre e o limão, abafo. Abafa. Por quanto tempo? Por mais ou menos 10, 15 minutos. 10, e aí 15 você pode minutinhos? consumir. Então, é assim, esse chá é para aquele dia que você tiver com a crise de enxaqueca. Tá. Acordei com uma dorzinha, assim, daquela que vai começar a enxaqueca, já pode fazer de manhã. Porque tem gente que diz que pressente Isso. que vai ter enxaqueca, né? Presente. Tem muitas pessoas que falam isso. Começam, às vezes, as pessoas se conhecem tanto que não é no livro de medicina que você vai conseguir ter certeza das certeza. coisas, né? Não, cada um sabe aonde o calo... Como que é que o pessoal fala? Onde aperta o calo? Aonde aperta o calo. Então, às vezes, já sabe que vai vir aquela crise de enxaqueca, pronto. Acorda de manhã, pega o limão e gengibre, que são coisas fáceis que você pode ter em casa sempre, não precisa... É uma coisa que é fácil para ter em casa. Já faz o chá e toma ao longo do dia, aos poucos, esse chá. Pode tomar quente ou frio. E fica Depois, cheiroso, né? Fica uma delícia. E aí você pode depois tomar quente ou frio, colocar, por exemplo... Pode adoçar? Então, o ideal é a gente mudar o nosso paladar e evitar esse hábito de adoçar. Justamente porque o nosso paladar ele precisa tirar um pouco esse açúcar. Né? Então, se você falar, nossa, mas eu não consigo de jeito nenhum, ou use um adoçante natural, no caso, por exemplo, um stevia, um xilitol, que são adoçantes naturais, ou então pequenas quantidades de um açúcar de melhor qualidade. Mascavo, um demerara, açúcar de coco. O mel, ele pode desencadear também crise. Enxaqueca pode ser causada Muitas por pessoas mel? têm crise de enxaqueca por mel. Não sabia disso, não. Tem, muita Até gente mel, tem. tadinho. Então, o ideal é acostumar o paladar a não adoçar. Não adoçar. Esse é o jeito ideal. Sempre depois a gente tampa. No caso, se você não tiver uma tampa ou não tiver uma chaleirinha assim, um bule, você pode usar um pratinho, o próprio pratinho do chá, Só alguma tampar, coisa assim, só para uns tampar. 15 minutinhos, Perfeito. Né? Agora vamos para o outro chá, que é de hortelã com abacaxi. A gente vai usar 1/4 de abacaxi picado, a casca de meio abacaxi picada, 6 folhinhas de hortelã e 1 litro de água. Pronto. Não esquecer sempre de higienizar bem essa casca. Lavar bastante. Lavar bastante. A casca é a única coisa que a gente coloca e deixa ferver. O abacaxi e hortelã não? O abacaxi e hortelã não. Depois você desliga e aí a gente coloca. Então, no caso, a casca pode colocar assim em pedacinhos mesmo. Tá. Não tem problema de precisar tirar muito rente, porque como você vai usar tudo, não tem problema. Né? Então você coloca a casca. Por que a gente ferve? Justamente que se você higienizou, mas ainda faltou um pouquinho, a gente consegue na fervura matar qualquer tipo de micro-organismo que possa causar alguma indigestão ou algum problema digestivo mesmo. E aí depois que abafa, tá, 15 minutos. 15 minutos, aí você coloca o abacaxi e o hortelã. Esse chá, ele também é digestivo. Então, aquele dia que você já sabe que você vai, vamos supor, vai sair para comer fora, não está muito acostumada com tempero, ou vai na casa de alguém que você sabe que usa um pouquinho, carrega um pouquinho no óleo, pronto, já leva com você esse chá. Ele é muito gostoso, ele é gostoso mesmo. O abacaxi, o hortelã já combina para um suco. Para o chá fica mais gostoso ainda e ele ajuda bastante na digestão. Então, assim que você acabar de comer, você pode tomar uma xícara desse chá. Além de ajudar no funcionamento do fígado, evita as crises de enxaqueca devido a essa alimentação, às vezes, um pouquinho mais pesada. E olha que legal se a gente criasse o hábito de substituir o café depois das refeições pelo chá de hortelã com abacaxi. Pronto. Desse jeito. Super digestivo. Então. Não, excelente. O abacaxi, ele tem uma enzima. Então, vamos supor que a gente colocou 15 minutos, tá? E aí a gente coloca as rodelinhas de abacaxi. Depois você pode comer esse abacaxi, claro. O abacaxi, ele tem uma enzima natural. Nosso corpo, ele produz várias enzimas. E alguns vegetais, ele também tem enzimas. No caso do abacaxi, chama bromelina. E ela ajuda muito na digestão, principalmente da proteína animal.
Então, aquele dia, por exemplo, um churrasco, né? alguma... Faltou hortelã. Um churrasco, alguma coisa assim que tem uma digestão um pouquinho mais lenta. Pesada, né? Pronto, uma ótima opção. Olha, com o frio, muita gente de quarta, de sábado, adora uma feijoada. Adora. E tudo bem, feijoada é bom, mas vamos falar que feijoada, gente, a dieta é pesada, né? Às vezes por conversa mais muito que você tempo fale com que você fez leve, é verdade. a gente tira a gordura, a gente tira isso, tira aquilo. A bichinha por si só é pesada, porque é tanta mistura de carne junta. Não, e além disso, muitas vezes ela vem acompanhada em grande quantidade. Como é uma coisa que a gente não come sempre, quando quer comer, você repete, ou às vezes... E o torresminho, aí vem a banana milanesa. A banana milanesa, a bistequinha. As entradinhas na casa de alguém que for ter feijoada. Se já não tivesse tanta carne enfiada no feijão, a gente ainda põe mais carne, costelinha frita junto. Ainda vem de sobremesa depois, pudim, pavê, pronto. Nossa, pavê de bombom, aí lascou-se na Aí banheira, haja chá digestivo, então é uma xícara só, mas não é pra você. Não. O bom é que ele é um pouquinho de... Vamos provar. Vamos ver. Pra você aqui, ó. Quero provar. Gente, preferencialmente sem açúcar. A gente não tá acostumado mesmo, tudo é muito adoçado, mas é dia a dia que a gente vai tirando esse excesso de açúcar, né? Esse aqui é o de de abacaxi. Esse de abacaxi. Ah, mas tá docinho. É o abacaxi. Só o abacaxi. Não precisa. De açúcar, não. Menina. Devia ter falado pra você experimentar o outro antes, que o outro é limão com... Eu gosto, adoro você limão. Você gosta? Ah, então pronto. Eu gosto de limão, aquele pegadinho no canto da boca. Nossa, aquele de abacaxi é uma delícia. É muito gostoso, né? Depois você pega o abacaxi cozidinho e come. Isso. Depois você pode colocar, por exemplo, numa assadeira, com um pouquinho de canela e levar ao forno. Pronto, você ainda tem uma sobremesa com abacaxi. Gente, esse aqui a gente tem o azedinho do limão que pega aqui. E o gengibre que pega aquele ardidinho no céu da boca. É isso mesmo. É engraçado quando na boca da gente, cada tipo de alimento, cada área você sente de um lado, Exato. Né? Cada área nós temos células palativas, né, que são essas que vão captar o sabor. E cada área da nossa língua a gente tem um tipo de alimento. Muito doido isso. Gostoso, né? não é? Não, muito bom. Sem açúcar, gente, não precisa. No caso aqui do limão com gengibre, eu não sei porquê, mas ele fica até meio adocicadinho. Eu acho que você não sente. Não fica azedo. Azedão. Não fica aquela coisa insuportável. Fica gostoso. Não, fica muito bom. Fica. Bom, então falando aqui de chás que são bons, são ótimos, na verdade, para você que tem enxaqueca ou para você que não quer ter. Porque se você tem gente na família que sofre com enxaqueca e se a hereditariedade também nessa hora conta, é melhor a gente deixar os alimentos gordurosos para de vez em quando. Exato, né? De vez em quando mesmo, né? Não de vez em quando, todos os dias é um de vez em quando. Hoje é de vez em quando uma coisa, amanhã é de vez em quando outra coisa. Então é de vez em quando mesmo. E quer ver uma hora que a gente sofre bastante? Quando a gente sai de férias. Que a gente acha que saiu de férias e você pode fazer tudo que o corpo sabe que você está de férias e você merece. Exato. E não é por aí, né? Não, de jeito nenhum. A gente tem que tomar cuidado com férias, quando vai visitar parente, e aí o parente acha que só porque você foi visitar que tem que ter aquela fartura e você tem que comer de tudo, aí você fica sem graça de recusar muitas vezes. Então, essas horas a gente tem que tomar cuidado, quando foge da rotina. É que é a última refeição que a gente vai fazer na vida, né? É verdade. Aí você tá no corredor da morte, assim, o seu último desejo. Comer. Tudo. Não dá, né? Não. Vou passar os contatos da doutora Mariana Ferri Dávila, ela é nutricionista clínica e esportiva. O site marianaferridavila.com.br, tudo junto, tá? marianaferridavila.com.br. E o Instagram, @dica doutora Mariana. Só no Instagram já tem tanta dica boa, né? Tem sim, tem receita, tem dica, é verdade. E depois no site, mais ainda. Muito Beijo, obrigada pela ajuda de sempre, viu? Imagina. Obrigada mesmo.